Oi pessoal, aqui é o professor de História Maxwell e vou passar para vocês hoje o capítulo 14 e 15, tá? Do volume 4. E os assuntos são Brasil Colônia, a expansão para o interior e também a sociedade, né, mineradora. Vamos lá, vamos começar aí com o capítulo 14 falando aí rapidamente, só para vocês terem uma ideia, nós tivemos aí a União Ibérica, que começou em 1580 e vai até 1640. Nesse período, né, existia antes o Tratado de Tordesilhas, onde dividia a terra em duas partes, sendo uma para Portugal e outra para a Espanha. Mas aí o que vai acontecer? A Espanha vai se unir a Portugal, porque o rei de Portugal morre, Dom Sebastião, e não deixa nenhum herdeiro. Primeiro quem vai tomar conta do trono vai ser o cardeal Dom Henrique, certo? Que ele já era um senhor de idade para a época, e também não tinha herdeiro, já que ele era um religioso. Ele vai vir logo depois a falecer, e quem vai assumir a coroa vai ser a coroa vai ser Filipe II da Espanha, rei da Espanha. Então, aí vai se tornar a União Ibérica. Nessa União Ibérica, então, já que os dois países eram um único país, o Tratado de Tordesilhas vai cair. Aí o que vai acontecer? Vai aparecer a figura dos bandeirantes. Bandeirantes, eles saem ali, eles montam as bandeiras, que saem de São Paulo e vai atrás de pedras preciosas e metais preciosos, como ouro e prata. E assim os bandeirantes começam suas viagens e começam a aumentar o território, né, da colônia portuguesa Brasil, tá? Sendo que os colonos, os bandeirantes começam a entrar para o interior. Outra coisa que vai fazer com que as fronteiras da colônia portuguesa aumente também vai ser o caso do gado, tá? Os criadores de gado, naquela época não existia cerca para cercar, e o gado ele só servia ou como animal de tração ou também para matar e comer a sua carne, mas não era para comercialização. Então o que acontecia? Eles soltavam o gado entrava e eles iam atrás desse gado e assim aumentando as fronteiras do Brasil. Então, esses bandeirantes, no início eles vão começar a achar pouca quantidade de ouro, e quando eles não achavam nada, quando eles as bandeiras retornavam, eles acabavam escravizando alguns indígenas para trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar. Claro que vai ter outros eventos que vai acontecer aqui no Brasil, por exemplo, como a invasão holandesa lá no Nordeste brasileiro, lá em Pernambuco. Primeiro eles tentam a Bahia, não conseguem, depois eles conseguem Pernambuco. Mas o que a gente está falando é sobre os bandeirantes. Então, o comércio do tráfico negreiro começou a ser estou esquecendo a palavra certa. Começou a ser dominado pelos holandeses, tá? Então, o que vai acontecer? Os portugueses, né, os bandeirantes, não podendo mais comercializar, então eles vão começar a entrar para o interior do Brasil, que vão ser chamados de monções. As monções são chamadas assim porque eles pegavam os rios, né, que passavam principalmente na região de São Paulo. Não sei se vocês sabem, a cidade de São Paulo nasceu em cima de rios. Tanto é que vocês ligam a televisão quando tem problema no tempo e quando chove muito em São Paulo, inunda toda a cidade. Por quê? Aqueles montes de rios que foram canalizados, que ficam embaixo da cidade de São Paulo, como eles não têm para onde ir, a água sobe. E também a água da chuva não é absorvida pelo solo, já que ele está hipermeado, está com a
impermeabilização, né, através do asfalto e do concreto das calçadas, então não tem como a água da chuva ser absorvida pelo solo. E os rios que estão lá embaixo, começa aquela quantidade de água descer, o rio não controla esse volume todo e os rios começam a jogar água para fora e assim inunda toda a cidade de São Paulo nos dias de hoje. Mas naquela época, os bandeirantes usavam esses rios para navegar para ir para o interior do Brasil, tá? E esse tipo de viagem era chamado de monções, tá? Como eu falei aqui, já dei aqui. Outra coisa também que vai acontecer, que os indígenas têm as especiarias do sertão, tá? Muitas dessas especiarias são ensinadas, né, pelos habitantes daqui, que são chamados de índios, e acabam eles aprendendo e traz também essas especiarias para ser comercializado. Então os bandeirantes, eles iam nessas viagens, tinham seus gastos. Quando eles não achavam ouro, nem prata, nem pedras preciosas, eles escravizavam os índios ou colhiam na mata, né, essas especiarias e traziam para o litoral para ser comercializado, tá? Deixa eu ver outras coisas aqui que aconteceram. Já falei da criação de gado, que eram, né, animais para ser usado como animais de tração ou para se alimentar da carne para o próprio sustento. Não era feito comercialização deles. Outra coisa também vai aparecer os tropeiros, tá? Os tropeiros, quando começaram a achar as primeiras pepitas de ouro, né, na região de hoje, que é chamada de Minas Gerais, os bandeirantes não podiam sair daquela região. Então os tropeiros, o que eles faziam? Levavam os alimentos, certo? Alimentos, ferramentas, tudo que aquelas pessoas que estavam ali tinham a necessidade de poder ter para se alimentar, para trocar as roupas, tudo isso eram fornecidos pelos tropeiros que viajavam, né, para o interior também do Brasil vendendo. Era tropeiro todos aqueles que faziam esse tipo de comércio na época, tá? Outra coisa também que vai acontecer, depois vai ter até algumas revoltas, que depois a gente vai falar um pouco delas, não no momento, vai ser, por exemplo, as missões das reduções jesuítas. Tá? Os jesuítas é a Companhia de Jesus, que foi criada pela Igreja Católica para ser mandada aqui para a América para catetizar os índios, quer dizer, ensinar a palavra de Deus aos índios. Muitos desses jesuítas começaram a ensinar e a mostrar a fé cristã para esses indígenas, esses habitantes que viviam aqui. Só que os bandeirantes acabavam capturando, transformando em escravo. Então, os jesuítas conseguem convencer o rei de Portugal, né, com o apoio da Igreja Católica, que os índios eram inocentes, eles não tinham noção da palavra de Deus, que eles não poderiam ser escravizados. Até o rei de Portugal vai aceitar isso e vai proibir a escravização de índios, tá? Só poderiam ser escravos os negros africanos. Claro que os camaradas que eram traficantes negreiros, né, traficantes de africanos, eles tinham lucro, e isso também era apoiado pela igreja e principalmente pelo rei de Portugal, que ganhava dinheiro. Claro que esses índios não vão ficar pacíficos nisso tudo. Por exemplo, vai ter a Confederação dos Tamoios. A Confederação dos Tamoios, ela vai acontecer o seguinte, que os tamoios, né, essas tribos indígenas, não estão gostando como os portugueses estão tratando eles. Então, eles se juntam aos franceses e entram em guerra contra os portugueses. Claro que eles acabam perdendo e os franceses vão ser expulsos aqui da região que hoje é a cidade do Rio de Janeiro, tá?
Também tivemos aí a Confederação dos Cariris. Foi a mesma coisa, eles atacaram os portugueses, tá? Que chegou ao tal ponto que os colonos tiveram que pedir ajuda dos bandeirantes, que vão capturar esses índios, muitos vão ser mortos e muitos vão ser transformados em escravos, tá? Vamos lá, outra coisa também que a gente vai falar agora do Brasil colônia e a sociedade mineradora. Como é que funcionava a economia do Brasil inicialmente depois de 1530? Tá? Claro que a gente falou um pouco aí da União Ibérica, a economia do Brasil gerava em torno aí agora da cana-de-açúcar, que só vai prosperar lá em Pernambuco e São Vicente. Tá? Então, o que vai acontecer? Com a União Ibérica e achando ouro nas Minas Gerais, a economia, ela que era centralizada principalmente no Nordeste brasileiro, agora vai correr aqui para a região Sudeste por causa do ouro. E muitos escravos que viviam na região Nordeste vão ser trazidos, tá? Muitos deles vão ser trazidos aqui para os Centro-Oeste, aqui, onde ali é a região Sudeste, que é o Minas Gerais, a região Centro-Oeste, que tem Goiás, Mato Grosso, que fazem parte, que eles vão achar ouro nessas regiões também, tá? Então, a coroa portuguesa vai ficar cercada, certo? Pela economia do ouro, que dá muito ouro. E, claro, né? Portugal não vai ficar em vão em relação a isso, que vai proibir o comércio, por exemplo, de ouro em pó, tá? E só vai se poder comercializar ouro em barra. Tanto é que eles vão criar a casa de fundição. Essa casa de fundição eles derretem esse ouro, tiram o quinto, tá, deles e o restante eles devolvem essas barras de ouro com o selo da coroa. Então, não poderia ser comercializado aqui na colônia o ouro que não tivesse com o selo da coroa. Se tivesse sem o selo, eles iam alegar que o cara era contrabandista e o cara, claro, acabava perdendo até o ouro todo dele, tá? Outra coisa também que vai acontecer, como eu falei aí, dos garimpos. Esses garimpos vão se concentrar, tanto é que aquele que achava as pepitas de ouro, né, eles tinham direito de escolher a lavra, né, chamavam as lavras, que era onde tinha lá a condição. Então eles cercavam as lavras lá e escolhiam as melhores para ele. O restante ou eram leiloados ou eram vendidos. E acontecia às vezes, tinha gente que investia muito alto, comprava muitos escravos e às vezes não conseguia ter dinheiro para pagar, né, os seus gastos ali com a procura do ouro. Tanto é que muitos deles acabavam falindo, os seus negros, né, os seus escravos, acabavam sendo ou vendidos ou doados, porque ele não tinha como sustentar nem ele, nem seus escravos. Tá? E claro, pessoas negras que trabalhavam nas minas, por exemplo, eles viviam muito pouco. Por exemplo, um negro ele vivia no máximo 10 anos. Tá? No caso das minas, viviam no máximo 5. Então, era um trabalho muito exaustivo e muito explorado, tá, por esses mineradores que exploravam ouro naquela região. Tá? Como eu falei anteriormente, muita da economia que vai centralizar nessa região ela vai ser levada, vai ser alimentada principalmente pelo sul do país, que vai levar couro, que vai começar a criar gado, que esse gado vai fornecer o couro, vai fornecer o charque, que é a carne seca, para ele se alimentar, fora as ferramentas e roupas. Tá? Vão aparecer várias cidades, vão nascer várias cidades, como Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, vai nascer Diamantino, que nessa região, claro, tinha diamantes. Então tudo isso aí vai surgir nesta época, aí vai crescer Sabará, temos Congonhas, essas cidades todas vão nascer. Tem a cidade de Ouro Branco,
Então todas as cidades vão aparecer com o aparecimento do ouro. Tanto é que vão fazer muitas igrejas nessa região. E o estilo naquela época que aparece é o barroco, tá? Que a gente já viu até na história da arte. E o barroco brasileiro vai ser sustentado pelos mineradores, porque muitos deles eram religiosos, tá? E a igreja se aproveitava disso com grandes doações de ouro que era feita à igreja, tá? Tinha igreja, por exemplo, e tem elas até os dias de hoje, por exemplo, não sei se vocês já foram a Ouro Preto, lá as cidades, né? As igrejas são todas, tem igreja que é toda folheada em ouro. Tanto é que tinha alguns fiéis que iam, botavam a mãozinha para trás com um lenço e com um canivete ficava raspando o ouro que estava na parede das igrejas. Então, para você ver como era a riqueza nessa região. Claro que também, para viver nessa região, também era muito caro, tá? Já que o ouro era super explorado. Pessoal, espero aí que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. Não deixe de fazer as atividades do capítulo 14 e o capítulo 15, tá bom? E depois a gente vai falar no próximo capítulo sobre as revoltas que aconteceu neste período. E outra coisa, façam também o livro de atividade, que depois nas próximas aulas a gente vai corrigir, tá bom? Pessoal, um abraço e foi bom estar com vocês aí nessa videoaula. Tchau, até a próxima!